Olá, pessoal, tudo bem? Um forte abraço para você ligado aqui no LAC Cursos. Chegando aqui na área o professor Edenilson Moraes, de História, para conduzir mais este super curso juntinho com você na nossa preparação para esse concurso. Pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre uma das mais importantes revoltas ocorridas ao longo da história do Brasil. Para a gente contextualizar direitinho essa revolta, ela aconteceu durante o contexto histórico, o período regencial brasileiro, a época das regências. Sim, aquele momento extremamente turbulento, agitado, marcado por grandes rivalidades entre as elites políticas, os grupos dominantes que se digladiavam pelo controle político nacional. Aquele momento que teve também as camadas populares, muitas vezes pegando em armas para fazerem valer seus direitos. O período regencial, as chamadas regências, foram, por excelência, um momento bastante agitado do ponto de vista político e do ponto de vista social também. Até porque, senhoras e senhores, não podemos nos esquecer que foi durante este referido período que ocorreram várias revoltas, as chamadas revoltas regenciais, em várias províncias brasileiras. De norte serão os regressistas e os progressistas. Então vamos lá, temos aí formação de dois grupos, os progressistas e os regressistas. Pessoal, os regressistas vão ser elementos aqui, ó, que vão sair do grupo dos restauradores e uma parte sai aqui, a maior parte dos liberais moderados, vai formar uma ala chamada de regressistas. Essa ala regressista era favorável a uma concentração do poder político no Rio de Janeiro, ou seja, nas mãos dos regentes. Enquanto os progressistas, que vão ser formados basicamente pelos liberais exaltados e por uma pequena ala dos moderados, vão ser a favor de reformas políticas no Brasil, de maior liberalização política, maior autonomia para as províncias. Esse grupo, inclusive, vai conseguir governar uma parte do período regencial. Durante a regência do padre Diogo Antônio Feijó, há um predomínio dos progressistas. É um momento histórico, inclusive, que acontece, por exemplo, a aprovação do Ato Adicional de 1834, que, entre outras coisas, criou as assembleias legislativas nas províncias, dando um pouco mais de autonomia política para as referidas províncias. Por quê? Porque naquele momento histórico, os presidentes de província, cargo que corresponde ao de governador atualmente, era indicado diretamente pelo poder central. Era incumbência do imperador a indicação dos presidentes de província. O Ato Adicional de 1834, aprovado aqui pelos progressistas, garantia a criação de um órgão legislativo dentro das províncias, a Assembleia Legislativa, que ia fazer o quê? Balancear um pouquinho essa questão política. Se você tem o presidente de província, que é indicado pelo poder central, mas tem agora a Assembleia Legislativa, que é eleita pelos cidadãos da própria província. Beleza? Mas o final do período regencial, os regressistas voltam ao poder com Araújo Lima, que foi o último regente uno. Aliás, o período das regências, que tem 9 anos. As regências começam em 1831 com a regência trina provisória. Depois da regência trina provisória, vem a regência trina permanente. E depois nós temos 2 regências unas. Esse mesmo ato adicional de 1834, que havia criado
este órgão importante, a Assembleia Legislativa, também determinou que a regência trina passaria a ser, a partir de então, uma regência una. Então, nós tivemos 2 regentes unos. O primeiro deles foi o padre Diogo Antônio Feijó, progressista, e o segundo foi Francisco de Araújo Lima, um regressista. Esses 2 blocos políticos, progressistas e regressistas, vieram a formar os 2 partidos políticos que tiveram o controle da política no segundo reinado, que são o Partido Liberal e também o Partido Conservador. Ou seja, são os chamados Luzias, os liberais, e os Saquaremas, os conservadores. Então, é importante conhecermos essa estrutura política vigente no Brasil durante o período regencial, para que nós possamos compreender o contexto histórico que levou à ocorrência não apenas da cabanagem, senhoras e senhores, mas também de todas as revoltas ocorridas nesse período. Sabinada, Balaiada, Revolução Farroupilha, é evidente que cada uma dessas revoltas tem as suas próprias especificidades. Cada um desses movimentos tem suas causas específicas, tem seus fatores específicos. Entretanto, a gente pode sim assinalar que o período das regências foi um momento de intensa agitação social, de grandes disputas entre os grupos políticos. Você viu agora há pouco, eu demonstrei aqui na lousa para você quais eram os principais grupos políticos durante o período das regências. Pois bem, eles estavam em constante embate, em constante disputa pelo controle político. E as camadas menos favorecidas, como é que estavam, professor Edenilson? Pessoal, é preciso você analisar que as camadas menos favorecidas sofriam com a opressão, sofriam com a miséria, com a marginalização política, com a marginalização social. Lembre-se que durante o período do Império Brasileiro, quem é que tinha o direito ao voto? Somente aqueles cidadãos que comprovassem os seus rendimentos. O voto, de acordo com a Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira, aquela que vigorou durante todo o Império Brasileiro. Aliás, esta Constituição, a nossa primeira Carta Magna, é aquela que teve o maior tempo de vigência, a maior longevidade. A Constituição de 1824 vigorou durante todo o período imperial brasileiro. E o que é que essa Constituição dizia do ponto de vista político? O voto era censitário. Sendo censitário, evidentemente, esse voto era baseado na renda do cidadão. Tínhamos uma renda mínima para que o cidadão tivesse a sua cidadania plena, pessoal. O que seria essa cidadania plena? Seria o direito a participar da vida política, o direito de votar. O indivíduo precisava comprovar rendimentos iguais ou superiores a 100 mil réis para poder votar. 200 mil réis para poder ser votado. Ou seja, o sistema político vigente durante o Império Brasileiro era extremamente excludente, era extremamente marginalizador. Portanto, essas camadas populares estavam marginalizadas do ponto de vista político, bem como também estavam marginalizadas do ponto de vista social, uma vez que eram desprovidas da propriedade da terra, principal expressão de riqueza. Não podemos nos esquecer que o Brasil continuava sendo um país essencialmente agrário. Essas camadas populares estão alijadas do poder
da propriedade da terra. Então, evidentemente, o que acontece? Estão marginalizados do ponto de vista social e também do ponto de vista político. Além disso, o período regencial também é assinalado por uma grande insatisfação de setores médios e também de setores privilegiados. A questão da autonomia provincial era uma das questões importantes nesse período. O embate entre os unitaristas, que defendiam a centralização política, o grupo mais forte, e os federalistas, estes defendiam a autonomia para as províncias. Nós temos a ocorrência de vários movimentos, de várias revoltas, que inclusive algumas delas eram separatistas. Chegaram a colocar uma ameaça à frágil unidade nacional. Você se recorda muito bem que a independência política do Brasil foi alcançada em 1822. A conservação do território brasileiro, ao contrário do que aconteceu com os vizinhos do antigo Império Colonial Espanhol, o Brasil não se fragmentou, o Brasil manteve a sua unidade territorial. Só que essas revoltas, que já ocorriam desde os tempos do primeiro reinado, colocavam ali uma séria ameaça a essa frágil unidade territorial brasileira. Não é à toa que houve uma severa repressão por parte das forças oficiais contra esses movimentos rebeldes. Afinal, foram várias revoltas deflagradas pelo território brasileiro. Cabanagem, balaiada, Revolução Farroupilha e, via de regra, essas rebeliões foram desarticuladas pelo poder central. E tais rebeliões apresentaram níveis variados de violência. Mais uma vez eu enfatizo, a cabanagem foi a rebelião mais severamente reprimida.